Muito boa tarde a todos. Ah, não- Muito boa tarde. Bom dia para quem nos vê de manhã. Boa noite para quem nos assistir à noite, né? Estamos agora na mais uma etapa da minha mãe, Lídia da Silva Souza, com 84 anos. E agora ela vai contar uma fase da vida dela quando ela era solteira, né? Porque hoje, nos dias atuais, 2024, nós estamos já, a juventude, os jovens que se casam ou que estão na idade aí 15, 18 anos, não conheceu o passado, como era a vida no Brasil de muitos brasileiros, não só na Bahia, mas em outros estados, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, e a dificuldade que se vivia naquela época. Então ela vai relatar um pouquinho aqui nessa entrevista, e vocês prestem atenção, jovens de hoje, que tem na sua casa o liquidificador, tem a geladeira, tem o fogão com 4 bocas, 6 bocas, elétrico, você tem o micro-ondas, hoje você tem máquina de lavar, né? Tem tudo, só basta apertar um botãozinho, você liga a TV, tem o controle. No tempo da senhora, por exemplo, a água, né, para a senhora conseguir água para beber. Como que a senhora buscava água lá na cidade da Barra, né? Barra, Bahia? Eu quero falar que eu morava numa cidade da Barra, Bahia, Rio de São Francisco, na beira do Rio de São Francisco. Então a gente pegava uma lata, essas latas de querosene grande, de 18 litros, e botava uma rodinha na cabeça, um pano na cabeça, ia pegar essa água, descia uma rampa de quase 15 metros, que era cais, o cais muito alto, O de cais da pedra, cidade onde cais, paravam os a água pescadores, né? o rio ficava embaixo, precisaram fazer aquele cais muito alto para não invadir a cidade. E ali fazia aquelas rampas de pedra. E a gente descia aquela rampa, sem degrau, né? Muitas vezes a gente escorregava, dia de chuva, escorregava, caía com a lata d'água na cabeça, se molhava todo, se machucava todo. E nós descia lá, pegava aquela lata d'água. Muitas vezes nós dava 6 viagens, porque minha mãe tinha porco, tinha galinha, tinha plantação, canteiros de horta, né? E para molhar aquilo tudo a gente tinha que dar 5, 6 viagens. Certo. Né? Para encher os potes Não naquele tinha tempo. água encanada na Não tinha torneira, água igual hoje. encanada naquela época. Sabesp. Hoje tem de tudo, mas naquela época não tinha. Isso para beber e para dar para os animais e molhar as plantas também. As plantas. Que dificuldade, hein? Aí, E na cabeça trazia, na cabeça. né? Quando a gente Colocava um pano na cabeça? O pescoço estava duro. Eita, é por isso que fala que os baianos têm a cabeça chata, de carregar lata na cabeça, né? Ai, meu pai. Fizeram até uma música, lata d'água na cabeça. É verdade. E além da lata, ir para o fogão, por exemplo, para cozinhar. O fogão, eu era muito pequena e o fogão era de lenha. O gás passava na porta? Não, não existia gás. Não existia gás. Aí, o fogão de lenha, andava quase uma légua para ir buscar essa lenha, quebrar essa lenha, os gravetos, amarrava, fazia aquele fecho, botava na cabeça e vinha, né? Passava quase um dia todo só andando, porque a lenha era muito longe da cidade. Que distância mais ou menos é? Um dia andando? Nós saía de madrugada cedo, meia-noite, nós estávamos no caminho já. Quantos irmãos era a senhora que ia fazer esse serviço aí? Era só eu, porque as minhas outras irmãs moravam com os padrinhos tudo rico. Ah. E eu não quis ir morar com eles, minha madrinha queria também que eu morasse com com ela. Que antigamente os padrinhos às vezes pediam os filhos. E aí a mãe dava para o padrinho, a madrinha criar, né? Porque eu quero falar assim, que nós fomos criadas na roça. Mas depois que meu pai morreu, minha mãe veio para a cidade da Barra, onde é o Rio de São Francisco. E nós fomos criadas pegando água na cacimba, no poço, que hoje é poço, né? Não sei quantos metros. E meu pai fazia aquelas escadas de madeira e botava lá no fundo, a gente subia com a lata d'água na cabeça, na escada de madeira, né? Pegava água lá embaixo e subia, que hoje se chama aqui poço, né? Esses poços artesianos. E
E era longe da cidade, era uma légua. Quando botava lata d'água no chão, a gente estava com o pescoço duro, de tanta dor. Uma outra coisa, vamos supor, a senhora e o pai da senhora, no caso, alguns irmãos, às vezes para conseguir mistura, para comer, aí saía também procurando assim no mato? Meu pai pegava espingarda e sempre ele levava eu e meu irmão, né? Eu e meu irmão, porque eu gostava muito de meu pai, não soltava meu pai por nada, e era mesmo, não soltava meu pai por nada. E ele me levava até nas costas, de tão pequena que eu era. E com a espingarda, meu irmão levava a espingarda e ele me levava assim nas costas. Aí chegava lá, ele matava uma pomba, um tatu, né? E essas pombinhas. Era isso aí que a gente comia. Mas ia assim de carroça, cavalo? Não, era a pé. A pé? Era de pé, de pé no chão, não tinha chinelo, não tinha nada. E o sol quente da Bahia, né? Aí meu pai enrolava um bocado de folha no chão, folha é uma folha grossa que tem lá na Bahia, esqueci o nome. Aí ele amarrava no meu pé, no pé meu e de meu irmão, com coroá. Ah, como fosse um chinelo. Como fosse um chinelo. Aquelas folhas. Para não... Botava uma em cima da outra. Para aguentar a areia quente. Porque aí era a distância. distância. Andava um tanto, daqui a pouco aquelas folhas secavam, tornava a fazer outro chinelo, né? E foi assim a nossa criação. Muita dificuldade, muita fome. Nós dormíamos chorando de fome. Conseguia mel, às vezes, no mato? Assim? Porque o mel é forte, né? Meu pai ia buscar mel, nós tínhamos mel, sempre tinha mel. Para adoçar o café, para fazer um chá. Muitas vezes não tinha café, mãe fazia chá. Conseguia no oco de pau, de madeira, né? Mãe fazia beiju, né? As mandioca, cozinhava mandioca, batata doce, a gente comia. Mas quando não tinha essas coisas, era farinha seca, com sal. Mas a mãe da senhora, que no caso a minha avó, a senhora falou que ela plantava algumas coisinhas no quintal, né? E trazia água na cabeça para molhar. Aí já foi na cidade. Já morando na cidade, né? Depois que meu pai morreu. E com aquelas plantações, ela só era para comer em casa, só para comer? Não, ela ela plantava couve, alface, cenoura, beterraba. Ia para o mercado, botava aqui num balaio, ia no mercado vender. Sabe? Tem um mercadão lá na cidade, muito grande, e ela ficava na porta do mercado vendendo, e aí ela trazia. Um dia, ela arrumou dinheirinho e comprou uma carne, 1 quilo de carne. E eu ia buscar, diz, Lídia, tal hora você vai buscar a misturinha, e eu voltava para casa, e eu que fazia. Eu com 8, 9 anos, aí tinha que subir numa banqueta para dar altura no fogão de lenha, que era alto. Certo. E no meio do caminho, naquela praça lá, que você conhece, aquela praça principal, um menino me atacou. Na cidade da Barra. O menino me atacou, tomou a carne todinha, saiu correndo, me jogou no chão, saí toda enrolada no chão. A dificuldade era grande. Aí eu voltei para casa, para minha mãe, e falei que o menino tinha me batido e tinha tomado a carne toda. Aí ela comprou outra carne lá, não sei. Eu voltei chorando para casa, né? E a dificuldade era grande. Era muito grande. Lá agora, na roça, no tempo do meu pai... Como a senhora contou, depois no casamento, que a senhora teve aqui, já contou uma etapa num vídeo anterior, e eu gostaria que quem assistir pudesse também compartilhar, dar o seu joinha e participar com a gente, porque aí você vai estar cooperando com a dona Lídia, a minha mãe, que ela está numa fase tentando construir uma casinha para ela aqui. E quanto mais você cooperar com a gente, com ela também, ela vai conseguir, talvez pelo YouTube, um meio, né, de angariar um recurso para dar o início aqui da etapa de um cômodo, um banheirinho para ela, tal, aqui nesse lote que a senhora pretende, né? Aqui em cima, na área de cima ali, aqui vocês podem visualizar. Aí tem um espaço aqui, né? Ela pretende fazer um cômodozinho aqui, né? Nesse terreno que eu adquiri aqui no Alto da Cantareira, em São Paulo, né? 2024, o ano que nós estamos. Então, no casamento, o esposo, que é o meu pai, ele teve cerca de 7 casas em São Paulo. Só que ele vendia. E quando
ele faleceu, ela ficou Sem nada. sem moradia, sem casa, porque ele vendia e viajava, mudava-se para outro estado, tentando a vida melhor em outro lugar e acabava perdendo tudo, voltava para São Paulo e aí começava tudo novamente. E ela então está pretendendo fazer uma moradia aqui num lugar mais tranquilo, mais sossegado. Vocês estão vendo aqui, nós estamos no meio da mata, é um lugar mais, assim, um ambiente mais natural, né? Então, vocês compreendem a situação. E então, como ela estava dizendo, a dificuldade dela, teve uma época também que ela saía, minha mãe saía com o meu avô e com o irmão, às vezes, para conseguir a mistura e conseguir lenha também, e chegou até a não ter água para beber, não achava água, e com muita sede, quase sufocando, morrendo de sede. O que a senhora chegou a fazer? Andando da roça para a cidade. Da roça para a cidade é 5 léguas. Cada légua era 6 quilômetros. E minha mãe trouxe um vasinho com água, mas logo aquela água acabou. Aí eu morrendo de sede, mas meus irmãos, o meu irmão disse que deu vontade de fazer xixi. E ele fez xixi, nós botava a mão assim para parar e bebia água de xixi do meu irmão, né? E andando, encontramos um poço de água também, no meio do deserto, mas estava cheio de bicho. Que os gados ali faziam xixi, os gados iam beber ali, faziam xixi, tudo. Água parada, né? Água parada, aqueles poços. E só de gado beber água de chuva, né? E nós bebemos aquela água cheia de bicho também, aqueles morotozão assim. Minha mãe coava num pano e espremia na boca da gente, né? Foi muito sofrimento, muita luta, né? Muita pobreza, muita dificuldade. Que hoje... Tinha vez da gente dormir com farinha seca e bebia água. Farinha e água, somente. Farinha e água, Outra poder, vez era eu janta. dormia sem nada, eu não conseguia dormir de fome, chorando, e minha mãe sem saber o que fazer, né? E vocês, assim, na vida de vocês, irmão, pai, e vocês eram muito tristes, abatidos, caíam em depressão, tinha que tomar calmante para poder viver? Meu pai, nós vinha para a cidade, não tinha alegria, falar isso, né? Meu pai morreu quando nós estávamos na roça, lá meu pai morreu. E deram conselho para minha mãe vir para a cidade para botar nós na escola, né? E aí minha mãe veio para a cidade, foi essa viagem que nós fizemos, de pé no chão, né? E no sofrimento muito, de 5 léguas. Chegando na cidade da Barra, ela procurou lá uma conhecida, que era professora, e os meninos, nós era tudo batizado na cidade. E então, cada padrinho daquele tomou um filho de minha mãe. Ele tomou meu irmão, tomou minha irmã, tomou outra irmã. Mas eu, como era caçula, era muito agarrada à minha mãe, eu dormia com ela, agarradinha. Eu não fui para casa da minha madrinha, que era muito rica também, me queria, mas eu não quis ir, fiquei com minha mãe. Certo. E ali era o sofrimento total, né? Era fome, era pegar água no rio desse jeito, lenha, né? Certo, agora eu gostaria de a senhora contar que parece que nos momentos que tinha assim um pouco de alegria ou lazer, era quando chegava um circo na cidade, né? Porque aí tinha um circo, todo mundo ficava alegre para saber as novidades que o circo ia trazer. E uma vez a senhora foi assistir no circo, né? Como é que foi a história do circo? Que hoje ela é minha cunhada, né? Nós era tudo adolescente, 12 anos, 11 anos. E chegou esse circo, mas nós não tínhamos dinheiro para ir no circo. E nós nunca tínhamos visto o que era aquilo, né? Só falava que tinha um palhaço que fazia todo mundo rir, nós não sabíamos o que era palhaço também. Aí tinha uns pés de árvore na praça, e nós subia naquele pé de árvore, eu e essa colega, e ficava lá de cima olhando. Cima da árvore eu olhava... Olhava lá dentro do circo. Porque tinha furo na lona do circo, na né? lona. Tinha um buraco na lona. E conseguia ver o espetáculo. Aí, um dia a gente pegou lá, mentira, e nós gritamos de lá de cima da árvore, que era como que é essa mentira? Eles amarravam um sabugo de milho no pé do galo
e dizia que era a tora de pau. E Que o povo tudo que estava lá acreditava que o era uma galo tora de pau. iria puxar uma tora pau de muito madeira, de grande. pau. É. Né? Mas, na verdade, ela só olhava lá de fora e Era um era sabugo de um milho. sabugo de milho. Era tipo de E nós uma, gritava para eles. É de uma mentira! ilusão, É. eles, né? Ilusão de ótica, De alguma ótica, coisa é. assim. Eles Né? passavam alguma coisa nos olhos do povo e o povo pensava que era Quem tora de pagava pau. o ingresso via a tora de pau. E a Mas nós senhora lá não de cima, pagou, viu o sabugo. Veja como era. as coisas, né? Aí eram os momentos engraçados, É um né? momento engraçado. E a gente gritava lá, é mentira, é um sabugo de milho. Tá bom, vamos parar por aqui, gente. Que Deus abençoe vocês todos, né? E que Mas tem mais tenha coisa, hein? aí uma felicidade nesse ano de 2024 que nós temos para atravessar pela frente e que cada um consiga o seu sonho, realizar o seu sonho, seu desejo, seus objetivos, né? Que Deus Você ia abençoe e falar do seu fique pai, né? Que em comprou uma paz. carro. Em nome de Jesus.